Meu nome é Carolina Botignon, eu vim falar sobre constelação familiar. Será que a constelação familiar é para você, para esse momento da sua vida? Para que você consiga responder essa pergunta, é importante que você entenda um pouco a diferença entre as terapias e uma sessão de constelação familiar. Porque nas terapias, de um modo geral, depende um pouco de cada abordagem, mas de um modo geral, vai trabalhar a sua interpretação dos fatos. Então, a sua interpretação da relação que você teve com seus pais na infância, se você traz, por exemplo, um término de relacionamento, qual foi a sua interpretação desse término, como que você se sentiu com isso, e também os comportamentos, Às vezes você pode trazer para a terapia, por exemplo, o comportamento de uma timidez. Então, quando você sente essa timidez, quando que você percebe ela, e aí a terapia vai buscar desconstruir esse comportamento de timidez. Na sessão de constelação familiar, não vai olhar a partir da sua interpretação do fato, mas de todo o sistema, então de todos os integrantes que compõem o seu sistema familiar. E a leitura do campo, ela é feita através da interpretação de leis sistêmicas. Então, de acordo com as leis sistêmicas, existe ali uma leitura daquele campo e essa interpretação é feita sempre a partir dessas leis. Então, não é algo suposto, não é uma hipótese, é sempre respeitando as leis sistêmicas que vai acontecer aí essa leitura do seu campo familiar. E provavelmente algumas informações você sabe de uma parte, da sua parte, da parte que você ouviu, da parte que te contaram, mas você não sabe da totalidade. Na constelação familiar, essa totalidade ela é apresentada, então pode ser que às vezes tenha alguma informação ou outra que você não viu ainda nessa totalidade. E por isso que é importante você se dar conta se a constelação é para você nesse momento. Durante a constelação, vamos olhar para o seu campo familiar, sempre respeitando essas leis sistêmicas. E aí pode ser que apareça algum caso em que você está tomando o destino de alguma pessoa excluída, algum caso de amor interrompido, quando o filho não recebe do pai e da mãe o amor necessário. E aí na vida pode aparecer alguns bloqueios com profissão, com relacionamento. Então, sempre olhando da perspectiva das leis sistêmicas, esse campo demonstra, tudo isso, toda essa interação. Então, quando eu coloco os bonecos na água, esse movimento dos bonecos, o movimento do campo demonstra cada caso, cada situação. E pode ser que você veja sob um ponto de vista amplo do seu sistema e não só da sua perspectiva. Então, na constelação familiar é apresentada uma perspectiva diferente dos fatos, porque as histórias no sistema familiar, elas muitas vezes se misturam e às vezes fica um pouco desafiador saber onde começa uma história, onde termina essa história, onde começa a outra. Quando que essas histórias se misturam, acontecem os emaranhamentos, quando uma pessoa toma o destino de outra, uma pessoa assume um papel, um lugar que não é dela no sistema familiar. São diversos os fatores que se apresentam numa constelação, mas é muito importante quando você vê de outra perspectiva, da perspectiva do todo, do sistema, e não só da sua perspectiva individual. E aí se pergunte se você está pronta para ver tudo isso de outra perspectiva, para amadurecer a sua visão e não ter somente a sua visão individual dos fatos, se você está pronta para olhar para esse todo. E na sessão de constelação, o simples fato de você ver aquela situação, de você sentir, já promove liberação de movimento, mas às vezes também eu uso frases de solução, eu uso frases que também atendem às leis sistêmicas e que vão te levar a se conectar com aquele movimento que está acontecendo e vão te levar a sentir aquela situação para que esse movimento aconteça.
E essas frases de solução também vão te ajudar na tomada de consciência do que está acontecendo ali. E depois da constelação, é importante que você tenha ali um momento com você, um momento de introspecção, para que toda essa mudança que acontece tenha um lugar. E durante aí 6 meses você percebe, você sente na vida essas transformações, essas mudanças. Quando uma constelação ela é bem feita, né, é possível perceber essas mudanças e fazer, né, a constelação familiar. Ela é muito importante quando você quer olhar para esse todo, compreender os porquês e de onde vem isso dentro do seu sistema familiar. Vamos lá?